Examinando as Escrituras. E examinando as Escrituras de hoje, nós vamos ler um texto muito conhecido na Palavra de Deus, que tem como título Jesus acalma a tempestade. Esse é o título, o epígrafe aqui da leitura, né? E a gente vai então ler para você alguns versículos da Palavra de Deus. Fica Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, 35 ao 41, que fala sobre Jesus acalma a tempestade. Mas eu quero intitular esta mensagem nesta tarde com a seguinte frase: Jesus está no barco. Jesus está no teu barco. E isso é o mais importante de nós sabermos. Jesus está no nosso barco. E a gente vê aqui a passagem que os discípulos estão no barco e eles conheciam o mar, pois eles eram pescadores, em sua maioria. E o que é interessante aqui é que Jesus ia com eles no barco. Enquanto eles estavam navegando e preocupados com a chuva que começou a cair, diz a Bíblia que Jesus Cristo estava dormindo na polpa do barco. Quando veio a chuva, não assustou aos pescadores, porque eles já eram acostumados a estar em alto mar e também por passar tempestades. E quando a situação começou a ficar mais difícil e as águas e a tempestade começou então a ficar muito mais forte e as águas começou então a entrar dentro do barco, e a Bíblia diz de maneira que começou a encher o barco, eles, pelas experiências que tinham, sabiam que se continuasse daquela maneira, a tendência era o barco afundar. E o que fazer naquela hora? Claro que a primeira atitude que todo o pescador ou toda pessoa que está em perigo deve tomar, e toma na sua maioria, é sair do perigo, né? Ou pular fora do barco. Muitas vezes você está em algum negócio, até falando profissionalmente, você é, às vezes até até estava falando com o nosso irmão Nezinho hoje sobre a questão da sociedade. Você às vezes é sócio de uma pessoa e os negócios estão de mal a pior, e para você não ter um prejuízo maior, a primeira atitude que você quer fazer é cair fora do barco, porque o barco você vê que está afundando, né? E quando o barco está afundando, é perigo de morte. E a primeira atitude pensada por qualquer um que esteja dentro desse barco, dentro dessa situação, é cair fora do barco.
enquanto ainda há vida, enquanto ainda ele não afundou, porque a tendência é ele afundar. E ali estavam os discípulos, mesmo com toda a sua experiência, sabia que a tempestade era realmente uma tempestade forte e poderosa, e eles agora viram os sinais de que o barco estava em perigo. E quando começaram a ver que a situação estava crítica, que mesmo não era somente um pouco de água que estava entrando no barco, com muitas tempestades que eles frequentaram, experiências que eles tiveram, mas aquela tempestade era forte e com certeza o barco ia afundar. E eles começaram então a se desesperar. E o interessante de tudo isso, meu irmão, é que todos estavam desesperados no barco, muitos com vontade de pular no mar, de sair do barco, de correr da situação. E o que é que a gente encontra? Um detalhe muito importante e uma coisa muito interessante: Jesus Cristo dormindo. E a nossa vida às vezes é assim, né? Parece que a gente está num problema tão difícil, a gente ora, não ouve resposta, a gente corre para um lado, corre para o outro, um desespero total, e Deus está em silêncio. É como se Deus estivesse dormindo. Mas aqueles discípulos, mesmo na sua situação, que estavam crítica e sabendo a situação que eles se enfrentavam, eles tomaram uma atitude certa. Foram incomodar Jesus, foram acordar Jesus, foram chamar a atenção de Jesus, porque era o único, pela sua fé, pelo que ele já viu que Jesus fazia ali, que poderia resolver aquela situação. Como? Ninguém sabe. Talvez eles achassem que Jesus ia dizer algo, né? Ou então, pulem do navio, saiam, vamos sair daqui. Eu acho que era a atitude que eles esperavam de Jesus, né? Eu acho que é a palavra que eles esperavam de Jesus. Então, se o barco está afundando, vamos salvar nossas vidas, vamos sair daqui. Mas o interessante é que eles chegaram e encontraram Jesus dormindo, com a cabeça na almofada. Enquanto todo mundo estava desesperado, Jesus Cristo estava calmo, sereno, tranquilo e dormindo. E os discípulos acordaram Jesus: Senhor, Senhor, não se te dá que pereçamos? Não tem importância para ti que nós pereçamos nesse mar, nessa tempestade, e o barco afunde e morra todo mundo? Não tem nenhum interesse para ti, ou não tem nenhuma importância, né, nessas palavras? Mas Jesus Cristo, diz a Bíblia que Jesus Cristo despertou e tomou atitudes que chamou a atenção dos discípulos, atitudes que surpreendeu a todos. Jesus Cristo levantou-se, despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Imagine você chegar para uma pessoa, e muitas vezes você está numa situação tão difícil, e a pessoa diz assim para você: se aquiete, se aquiete. É uma palavra difícil para quem está no desespero, não é verdade? Você já passou e você passa por isso, eu também passo. E quem está de fora é muito fácil. É muito fácil para quem está de fora, mas quem está dentro do problema é difícil. E a pessoa chega para a gente assim e dizer: aquiete, se acalme. Como eu posso me acalmar se eu estou no desespero? O barco está afundando, as águas já estão nos joelhos, ou quem sabe na cintura, e o barco querendo afundar, e a qualquer momento podemos perecer. Mas Jesus Cristo repreendeu o vento e o mar e disse ao vento, né? Cala-te, aquieta-te. E o vento obedeceu à voz de Jesus e aquietou, e houve grande bonança. Jesus olhou para aqueles discípulos e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eu falei um dia desse aqui sobre a questão da confiança, né? Aprender a confiar em Deus. Essa é uma lição que eu também tenho que aprender a cada dia. E mais uma vez aqui, no texto de hoje, mostra-nos a importância de ter fé e confiança em Deus. Sabermos e termos a segurança, a certeza de que Jesus está no nosso barco, é ter a certeza de que o barco não irá afundar. Aí você pode dizer: irmão, minha situação é crítica, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Realmente eu não sei. Mas eu quero te dizer que o mesmo Jesus que estava dentro daquele barco,
com os discípulos naquele dia, Ele sabe o que está acontecendo com você. E Ele também está dentro do seu barco. E você pode dizer, mas Deus está em silêncio comigo, eu oro e Deus não me dá resposta alguma. Talvez Ele até te dê uma resposta, mas você não está pronto a ouvir. Você está tão preocupado com o problema, tão preocupado com a água, tirar a água do barco, e tão preocupado com o barco afundar e dar tudo errado na sua vida, que você não consegue ouvir a voz de Deus, a voz de Jesus falando ao teu coração. Jesus está perguntando a você e a mim o que Ele perguntou aos discípulos naquele dia. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Será que você ainda não está preparado a confiar totalmente a sua vida nas mãos de Jesus? E se você um dia entregou a sua vida a Jesus, você deve confiar e saber que Ele não vai deixar o barco afundar. Ele não vai deixar você perecer nesse mar de aflição, nesse mar de problema que você está. Não interessa qual é o problema. Não interessa se o problema é grande, se é impossível de resolver. Eu quero te dizer que o Deus que cuida e que fez e que ordena os ventos e o mar para que se acalme, Ele está dentro do seu barco. Ele está com você. Mesmo que pareça que Ele esteja dormindo, mesmo que pareça que Ele não esteja ali ouvindo e que você não tem respostas às orações, mas eu quero te dizer que Ele está dentro do barco e esse seu barco não irá afundar. Porque o Deus que fez os céus e a terra e que fez também este mar que você está agora, esse mar de aflições, esse mar de preocupações, é o mesmo que aquietou o vento naquele tempo e o mar, e que pode também aquietar a tua vida neste momento. Só que você tem que ter fé, você tem que ter confiança de que este Deus pode, e que esse Deus faz, e que esse Deus é aquele que guarda, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos dá a salvação, o livramento na hora exata. Jesus, ele despertou na hora certa, em que o barco estava já quase à deriva, quase afundando. Mas esse pequeno despertar de Jesus resolveu todos os problemas que os discípulos estavam enfrentando. O vento se acalmou, o mar se aquietou e diz a Bíblia que houve grande bonança. Você está passando agora um grande problema, um desespero total, você acha que não tem mais solução e você acha que não vai ser resolvido mais nada na tua vida. Mas eu quero te dizer, se Jesus despertar em teu favor agora, se você for aos pés de Jesus e implorar para que Ele tome a providência, que Ele veja o que está acontecendo com você, Jesus Cristo vai repreender este vento que está soprando agora. Jesus Cristo vai repreender este mar de inquietação e com certeza você vai estar naquela situação. Vai vir sobre a sua vida uma grande bonança e você vai ver que tudo aquilo passou. Tudo passa. Tudo passa nessa vida. Até os momentos felizes também passam e são poucos, não é verdade? E os momentos tristes parece que duram a eternidade. Porém, esse momento triste também passa. Diz a Bíblia que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ou no amanhecer, né? E a noite às vezes se torna tão longa, a escuridão e as trevas tomam conta da nossa vida e parece que não vai raiar o sol. Mas tenha certeza que o sol virá. E o sol vai raiar na tua vida e você vai ver o dia claro e aquela noite escura vai passar. Mas isso não quer dizer que não haverá outras noites. Isso não quer dizer que o sol não vai brilhar novamente. Mas isso quer dar uma esperança de que tudo na vida passa. E o mais importante que você tem que ter no seu coração, na sua mente, é somente isso. Se você guardar isso no seu coração, você vai ser vitorioso, você vai ter a certeza de que Deus cuida de você. É saber que Jesus está no teu barco. Jesus está dentro do teu barco. E se Jesus está dentro do teu barco, você não irá perecer.
O barco não irá afundar como você está pensando. Mas as águas já estão batendo no meu pé, já estou vendo desespero, todo mundo gritando, e olho para um lado, olho para o outro, não vejo solução. Se eu me jogar no mar, ainda corro risco de morrer, porque as águas estão muito agitadas. Se eu não morrer dentro do barco, com certeza, mesmo que eu pule, eu morro lá fora. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo está dentro do barco, não esqueça disso. Se Jesus está no teu barco, então vai lá. Vai lá para Jesus, acorda Ele, desperta Ele, conta a tua situação. Jesus Cristo, tranquilo e calmo como Ele é, vai se levantar, despertar e vai repreender este vento que está te fazendo medo, né? Vai acalmar este mar que está te fazendo sofrer e vai te fazer a grande bonança na tua vida. Que você possa meditar sempre nessas palavras, que Deus possa guardar, que a gente possa guardar a palavra de Deus no nosso coração. Eu também preciso muito dessa palavra, né? Mais uma vez, que Deus nos ensina a confiar nele. E ele repreendeu os discípulos dizendo: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E quantas pessoas, falo por mim, né? Já tenho 27 anos, vou fazer 28 anos de evangelho. Já tenho experiências com Deus na minha vida, como já falei aqui muitas vezes. E ainda muitas vezes ainda não tenho a fé. A fé que é a confiança plena em Deus. É preciso que eu aprenda a ter essa fé. E você também aprenda a ter essa fé. E você aprenda principalmente uma coisa: que Deus não vai te deixar sozinho, nunca te deixou, nem nunca te deixará sozinho. E que mesmo que você pense e ache que a sua situação está crítica e que você vai perecer neste mar da vida, quero te dizer que você jamais irá perecer, porque Jesus Cristo não irá deixar isso acontecer. Jesus está com você dentro do barco. Jesus está aqui, está aí, está pronto para te socorrer na hora mais difícil da sua vida, tá? Então guarde essa palavra no seu coração. E foi a nossa meditação neste dia. Jesus está no teu barco. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Foi a nossa meditação na palavra de Deus neste dia, ou examinando as escrituras de hoje. Guarda essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe. Amém.
chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou. Por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá.